Olá, caro telespectador, este é o programa Saber Direito. Olá, cara turma de estudantes, uma honra poder estar aqui. Esse programa vai ser destinado ao estudo de registros públicos e teremos então aqui 3 encontros. Nos 2 primeiros trataremos do regime jurídico de notários e registradores, esses profissionais do direito que mereceram um destaque todo especial na Constituição de 1988. Primeiro e segundo programas, eles serão vocacionados ao tratamento do regime jurídico de tabeliães de notas, tabeliães de protesto, registradores de imóveis, registradores civis das pessoas naturais, registradores civis das pessoas jurídicas, títulos e documentos, registradores de distribuição também. E no final, no último programa, nós trataremos especificamente de alguns tópicos sobre o registro civil das pessoas naturais. Importante, então, que saibamos sobre registros públicos inicialmente, que o Brasil, em 1988, ele definiu que o regime jurídico de notários e registradores, esses profissionais que prestam o serviço notarial e de registro, eles serão particulares em colaboração com o Estado. É importante que se diga que em 1988 ficou bem firme que os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então, que serviços são esses? Quem são esses tabeliães? Quem são esses registradores? A diferença entre um e outro? Eles são profissionais do direito? Precisa ser bacharel em direito ou não? Basicamente, nessa aula de hoje, a gente vai falar do regime jurídico de notários e registradores. Num primeiro momento, é importante que a gente saiba que não há como confundir notário e registrador. Eles são profissionais que atuam em diferentes lugares. O tabelião, ele atua num tabelionato de notas ou num tabelionato de protesto, e o registrador vai trabalhar num registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais e registro civil das pessoas jurídicas. Esses profissionais do direito, eles se prestam basicamente para conferir segurança jurídica, autenticidade, validade e eficácia aos atos jurídicos. É importante que nós saibamos que o regime de notários e registradores no Brasil é esse em regra, mas a Constituição Federal de 1988, no artigo 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, deixou claro que, para aqueles cartórios extrajudiciais que tiverem sido oficializados antes da promulgação de 88, o regime jurídico pode ser ainda de prestação de serviço estatizada. Ou seja, uma minoria no Brasil ainda se vê oficializada, ou seja, cartórios que são titularizados por funcionários públicos vinculados ao poder judiciário. Não será esse o regime que a gente vai tratar aqui. A gente vai falar no programa de hoje sobre o regime que é o geral para notários e registradores, que foi a opção do nosso Constituinte de 88, dada a eficiência do modelo privado, particular, de prestação desse serviço público. Como eu já bem disse, os serviços notariais e de registro são aqueles tendentes a conferir segurança jurídica, autenticidade, validade e eficácia aos atos jurídicos. Esses cartórios, esses serviços, eles são prestados basicamente por bacharéis em direito aprovados em concurso público de provas e títulos. É importante que se diga também que a Constituição de 88 espancou qualquer dúvida a respeito de como se titulariza um cartório extrajudicial. Esses cartórios que prestam estes serviços notariais e de registro. O artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal, bem nos informa que, para o ingresso nas atividades notariais e de registro, é imprescindível o concurso público de provas e títulos, e nenhuma serventia ficará vaga por mais de 6 meses sem que o tribunal abra um concurso público. Qual é, basicamente,
a utilidade desses serviços públicos de notas de protesto e de registro. Basicamente, a utilidade é instrumentalizar a forma dos negócios jurídicos, a fim de que se dê maior segurança a esses atos jurídicos. Os notários e registradores são também consultores jurídicos qualificados. As pessoas podem ir aos cartórios de notas, cartórios de registros, para se verem, então, indicadas a respeito de como se comportar num negócio jurídico, como fazer uma separação, um divórcio. Os notários e registradores são consultores jurídicos qualificados. A Constituição de 88, ela foi regulamentada em 94 pelo Estatuto dos Notários e Registradores. Refiro-me aqui à Lei 8935/94, que é o Estatuto de Notários e Registradores. Nessa lei, está bem definido ali, no seu artigo 2º, que o notário ou tabelião e o registrador ou oficial de registro são profissionais do direito, dotados de fé pública. Pois bem, é importante então que saibamos que esses profissionais, eles devem ter um conhecimento jurídico qualificado e podem então ser os consultores da população. É importante que a gente deixe bem claro que as formas que são exigidas por meio da prática de atos notariais e de registro visam a dar uma certeza jurídica aos atos. É importante também que a gente saiba que o ritual ou a solenidade de um ato praticado em um cartório visa também a incutir na cabeça das pessoas que elas ali estão praticando um ato que gerará importantes desdobramentos na sua vida. Por exemplo, uma compra de um imóvel que via de regra, gera um dispêndio muito grande de valores. É importante que a pessoa saiba, que possa comprovar qual é a pessoa do devedor. O adquirente vai saber, num tabelionato, que o vendedor é aquele verdadeiro proprietário do bem. Vai saber que o vendedor tem capacidade para vender esse bem, que o bem que está sendo vendido está desembaraçado. Então, é importante a forma pública lavrada, por exemplo, num tabelionato de notas, para dar certeza e segurança jurídica. O cartório também, com o seu acervo, com o arquivo dos cartórios, o poder público tem condições de verificar em quais localidades há uma maior concentração de negócios jurídicos, em que localidade nascem mais os nossos brasileiros. Daí, o poder público tem condições de destinar os equipamentos públicos para aquelas localidades onde há um maior volume de negócios jurídicos ou um maior volume de nascimento de pessoas. O acervo dos cartórios é fundamental, não só para dar segurança jurídica, não só para viabilizar essa possibilidade de consulta por parte da população, mas também porque viabiliza ao poder público um equacionamento melhor da destinação dos seus equipamentos e das políticas públicas. É importante também que se diga que nos tabelionatos e nos ofícios de registro, nós temos uma perpetuação, uma conservação de usos e costumes. Por exemplo, é sabido que a mistura de regime de bens, isso a doutrina portuguesa bem diz, que foi contribuição dos tabeliães de notas, a possibilidade de as pessoas diversificarem regimes de bens do casamento. Ora, se a gente sabe que os usos e costumes podem ser considerados fontes do direito, é preferível até mesmo considerar como fonte de direito aquelas cláusulas notariais, aqueles usos e costumes que foram estancados, instrumentalizados em um tabelionato de notas, por exemplo. Daí a importância histórica também para perpetuação de rotinas de determinada comunidade nesse acervo dos tabelionatos e dos ofícios de registro. Pois bem, definida aqui
o nosso campo de atuação nessa aula a respeito desses profissionais do direito que são notários e registradores e que pela Constituição de 88 firmemente devem prestar seu serviço em caráter privado por delegação do poder público, eu já de antemão vou dar notícia a respeito das diferentes espécies ou diferentes atribuições desse grande gênero de serviço que é o serviço os serviços notariais e de registro. O Estatuto de Notários e Registradores, que, como eu disse, é a Lei 8935, no seu artigo 5º, faz menção a, basicamente, 7 atribuições para notários e registradores. Ela já vem definindo, ora, o tabelião, ele é ou um tabelião de notas ou um tabelião de protesto. Não se confunde esse tabelião que promove a segurança jurídica dinâmica com o registrador ou oficial de registro, que promove mais propriamente uma segurança jurídica estática. Os tabeliães são de notas ou notário ou tabelião de protesto. E temos os registradores, que são registradores imobiliários, registradores civis das pessoas naturais, civis das pessoas jurídicas, registradores de protesto de títulos, e a lei ainda nos traz também os tabeliães ou registradores de contratos marítimos, que lavram os atos e registram atos referentes a embarcações. Vamos passar em revista agora por alguns dessas atribuições. Comecemos a falar do registro imobiliário. O registro imobiliário, ele é vocacionado basicamente à comprovação do direito real sobre determinado imóvel e de tudo aquilo que diga a respeito ao imóvel em termos de negócios jurídicos, com a relevância que tem para a comunidade. O registro imobiliário, basicamente, ele se presta a especificar um determinado imóvel e verificar a sucessão de titularidades sobre a propriedade ou outros direitos reais sobre determinado imóvel. Deixa eu ser mais claro, basicamente eu tenho um apartamento ou eu tenho uma casa. Eu tenho a segurança de que, por mais que eu esteja aqui nessa sala de aula, a casa continua sendo minha. Por quê? Porque existe no registro de imóveis, num ofício de registro de imóveis, uma indicação de que aquele apartamento ou aquela casa está discriminada em sua especificação objetiva, é o apartamento X do bloco tal, e que a titularidade da propriedade deste apartamento é do Hércules. Então, basicamente, o registro de imóveis ele tem essa atribuição de conferir a segurança da especificação objetiva do imóvel e da especificação subjetiva de quem é a titularidade da propriedade e de outros direitos reais que incidem sobre esse imóvel. Por exemplo, se eu precisei de dinheiro do banco para fazer uma viagem, eu venho, pego o dinheiro emprestado e firmo um contrato de hipoteca com o banco. Banco, o senhor me empresta aí 50 mil reais e eu o instituo como meu credor hipotecário. Basicamente, para que este contrato de empréstimo de dinheiro, que tem uma cláusula de hipoteca, que é o direito real sobre o imóvel, para que ele tenha, para que essa hipoteca seja constituída e produza efeitos, necessário se faz que esse instrumento de empréstimo de dinheiro com cláusula hipotecária seja levado ao registro de imóveis, a fim de que se dê publicidade ao ato firmado entre mim e o banco que me emprestou o dinheiro. Logo, é importante, e vocês já tiveram algumas aulas a esse respeito, importante que se diga que os direitos reais sobre imóveis, conforme o sistema jurídico brasileiro, eles são, via de regra, constituídos com o registro dos títulos no cartório de imóveis. Se não houver o registro, a regra é de que os direitos reais sobre imóveis não sejam constituídos. Daí a relevância do cartório de imóveis, em breves palavras, mesmo porque esse nosso primeiro encontro aqui é para tratar
do regime jurídico de notários e registradores, e aqui eu estou diferenciando o registrador do tabelião. O primeiro ponto é dizer que no ofício de imóveis temos registradores, e a vocação de um ofício de imóveis básica é essa da certificação e a certeza da propriedade imobiliária e dos outros direitos sobre imóveis, bem como da especificação objetiva do bem. Com relação a uma outra espécie de registradores, nós temos os registradores de títulos e documentos e registradores civis de pessoas jurídicas. A lei, Estatuto dos Notários e Registradores, Lei 8935, ela trata dessas atribuições no único inciso do artigo 5º, basicamente porque, historicamente, os cartórios de pessoas jurídicas vinham também com esse cartório de títulos e documentos. Importante que se diga quem são esses registradores de títulos e documentos. Tudo bem que eu sei, registrador imobiliário, eu volta e meia ouço alguém falar que foi a um cartório de imóveis para fazer o registro da compra e venda do apartamento, ou para fazer o registro da hipoteca, ou a averbação da baixa na hipoteca. Mas e que história é essa de registro de títulos e documentos? Importante que se diga que é uma atribuição de cartório existente só no Brasil. Esse tipo de atribuição foi criado em 1903, o cartório de títulos e documentos, e ele se presta basicamente para certificar datas nos documentos, para que documentos sejam conservados e perpetuados, e também para que os direitos reais de garantia sobre bens móveis e outras seções de direitos de bens móveis, seções de direitos, que tenham validade e eficácia contra terceiros. Então, basicamente são esses 3 pontos as atribuições de um cartório de registro de títulos e documentos. Ele autentica, ele certifica a data em que determinado negócio jurídico foi firmado, ele conserva e perpetua documentos, e ele também se presta para a constituição de direitos reais sobre bens móveis. Por exemplo, temos um penhor. Eu vou a algum banco, deixo o meu relógio ou deixo a minha corrente e peço empréstimo de R$500. Este contrato de empréstimo com garantia de penhor, garantia pignoratícia, para que essa garantia tenha alguma validade e eficácia, necessário se faz que o contrato de empréstimo, eu tomei emprestado R$500 e deixei lá o meu relógio e a minha corrente. Que este contrato seja levado a registro no cartório de títulos e documentos do devedor. Onde é que está isso? No artigo 1432 do nosso Código Civil. Só se constitui o direito real de penhor, logo, direito real de garantia sobre um bem imóvel, quando a pessoa registra o título de empréstimo, que é o contrato de empréstimo de dinheiro, no cartório de títulos e documentos. O Código Civil, ele traz em seu bojo vários artigos que mostram a importância de um cartório de registro de títulos e documentos. Por exemplo, no artigo 221, o Código Civil diz que o contrato entre as pessoas, ele é válido entre as partes negociantes, é a relatividade do negócio jurídico, mas para ter validade contra terceiros, por exemplo, num caso de cessão de direitos, eu cedo os direitos que eu tenho de receber determinado valor para um terceiro, o meu devedor só poderá se vincular a essa cessão de direitos se houver também um registro em cartório de títulos e documentos. Está lá no artigo 221 do Código Civil. Com relação à reserva de domínio, eu compro um carro, só que eu compro o carro a prestações. Está ali, numa compra e venda com reserva de domínio, porque o vendedor, ele se reserva o direito de ficar com o domínio até eu pagar a última prestação. Como é que se constitui essa reserva de domínio a bem do vendedor? Com o registro do contrato de compra e venda no cartório de títulos e documentos, artigo 522 do Código Civil. Para além do penhor que eu falei em 1432, para além da cessão de direito 221 do Código Civil e também da reserva
de domínio, nós temos, por exemplo, o penhor de veículos. 1462 do Código Civil também diz que precisa ser registrado o contrato num cartório de títulos e documentos. Também a alienação fiduciária em garantia, lá no 1361, parágrafo 1º do mesmo Código Civil, temos a necessidade desse registro. Tudo a bem de uma publicidade, de uma segurança e estabilidade nas relações entre os particulares. O cartório de títulos e documentos, ele se presta também a notificações. Repare que a Lei de Registros Públicos, lá pelo artigo 160, diz que todo aquele que tiver interesse em comunicar a outra pessoa sobre determinado fato, pode fazer por meio de notificação extrajudicial. Essa notificação, ela basicamente, ela é tranquila a respeito de um documento que é registrado em títulos e documentos, ou uma averbação feita em títulos e documentos, em que o oficial ou o escrevente vai ao destinatário e informa a ocorrência do registro. Acontece muito em época de Dia dos Namorados, de alguém expressar a paixão que a pessoa sente por sua namorada, publicizando uma carta de amor. Saibam aqui que eu estou apaixonado por fulana de tal e gostaria que o oficial de registro, para além de registrar esse documento, que ele levasse a mulher dos meus sonhos. E isso basicamente é feito por um cartório de títulos e documentos pela notificação. A notificação é útil também porque ela mostra a irresignação do credor em relação à demora no pagamento. Quando um banco ele está insatisfeito porque o seu cliente não paga as prestações do veículo, para o banco poder ajuizar a ação de busca e apreensão desse veículo, diz a lei que necessário se faz uma notificação por meio de cartório de títulos e documentos. É possível também o protesto, por meio do tabelionato de protesto. De qualquer forma, então, temos que os registros de títulos e documentos se prestam, eu disse, para autenticar data, para certificar data, conservar, perpetuar documentos. Falei também sobre constituição de direitos reais sobre bens móveis. Acabo, então, de falar também da possibilidade de notificações. Há também uma atribuição toda especial para o cartório de títulos e documentos, que é o registro de documentos estrangeiros. Um documento que venha de fora do Brasil para produzir efeitos aqui no Brasil, diz a lei, e aí o Código Civil, no artigo 224, vai falar da necessidade de tradução, e a própria Lei de Registros Públicos vai falar que o documento estrangeiro, para produzir seus efeitos, deve ser registrado em cartório de títulos e documentos, juntamente com a sua tradução. Onde é que está isso? Artigo 129, item 6º da Lei de Registros Públicos, bem como lá para o artigo 148 e o 163 da Lei de Registros Públicos. Para além disso, é importante que se diga que o cartório de títulos e documentos, que é o repositório de papéis em geral, como eu disse, para a conservação, sempre que há um registro integral nesse tipo de cartório, as certidões expedidas desses documentos registrados terão força de original. O artigo 161 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, bem nos informa que as certidões expedidas do cartório de títulos e documentos, do registro integral no cartório de títulos e documentos, têm força de original. Pois bem, nesse primeiro momento a gente já viu que há atribuições de registro imobiliário, registro de títulos e documentos, e eu disse que o registro de títulos e documentos, ele anda geminado com tal de registro civil das pessoas jurídicas. Importante que saibamos que no Brasil, porque há a prevalência da teoria lá, da realidade técnica, em que uma pessoa jurídica, ela só adquire personalidade jurídica depois de registrar os seus atos constitutivos na repartição competente, importante que se diga que no Brasil existem 3 lugares em que pessoas jurídicas podem ser constituídas. Primeiro, que muita gente conhece aí, é em junta comercial. A sociedade empresária se constitui em junta comercial. A sociedade empresária e o empresário vai levar registro, vai ter seu registro em junta comercial. Além disso, nós temos a OAB. As seccionais da OAB, elas registram
as sociedades de advogados. Sociedade de advogado, para ter personalidade jurídica, precisa de ter registro na seccional da OAB. E, finalmente, com relação a todas as outras espécies de pessoas jurídicas privadas, nós temos o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. É dizer, atribuição para a dotação de personalidade jurídica para uma associação, para um sindicato, partido político, entidade religiosa, loja maçônica, que é uma associação, nós temos o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Tal como para também o registro a matrícula de oficinas de impressoras, de radiodifusão, temos o cartório de pessoas jurídicas como sendo o ambiente apropriado para a dotação de personalidade jurídica dessas pessoas jurídicas. É importante que a gente diga que o novo Código Civil, ele trouxe uma nova nomenclatura, não se fala mais em sociedade comercial ou sociedade civil. O que temos hoje é sociedade empresária e sociedade simples, e é importante que se diga que a diferença básica entre sociedade empresária e a sociedade simples, a fim de que possamos definir se um contrato social vai ser levado à junta comercial ou vai ser levado a um cartório de pessoas jurídicas. É importante que saibamos que a diferença básica entre uma sociedade empresária e uma sociedade simples é a sofisticação da estrutura dessa pessoa jurídica. Se a estrutura for simples, o registro dos atos constitutivos dessa sociedade dar-se-á num cartório de pessoas jurídicas. Se a estrutura for sofisticada o bastante a ponto de gerar uma impessoalidade na prestação de serviço, por exemplo, um hospital é registrado em junta comercial, ao passo que uma clínica vai ser registrada em cartório de pessoas jurídicas. Pois bem, o cartório de pessoas jurídicas é vocacionado a verificar a constituição, os atos constitutivos da pessoa jurídica, o nome da sociedade ou da associação, bem como quais são os seus órgãos administrativos, como funcionam, quais são os membros, direitos e deveres, e principalmente também a sucessão administrativa de uma associação ou sociedade. Basicamente, então, temos aqui registro de imóveis, que a gente falou em breves palavras, registro de títulos e documentos e registro civil das pessoas jurídicas. Vamos agora para um outro tipo de registro, bem brevemente, que seria o registro de distribuição. Nós temos, com relação a esses oficiais de registro, basicamente a atribuição de distribuir títulos para cartórios de mesma atribuição. Por exemplo, eu tenho num determinado lugar 2 cartórios de protesto de títulos. A lei vai falar que é obrigada, fica obrigatória a distribuição de títulos a serem protestados por cartórios que estejam numa mesma circunscrição. E daí, nós temos como atribuições do cartório de distribuição, essas disciplinadas, basicamente também no parágrafo único do artigo 11 da lei do Estatuto de Notários e Registradores, que diz basicamente o seguinte, Lei 8935/94. Havendo mais de um tabelião de protesto na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição de títulos. O cartório de distribuição, por exemplo, aqui no Distrito Federal, ele tem essa atribuição basicamente de fazer essa distribuição qualitativa e quantitativa de títulos a serem protestados. Para além disso, o cartório expede as certidões daquelas distribuições por ele feitas. Um outro ponto, então, e essas atribuições são basicamente essas, mesmo porque a própria lei o Estatuto de Notários e Registradores, ao estabelecer as atribuições do cartório de distribuição, vem dizendo no seu artigo 13 que compete privativamente
ao cartório de distribuição, quando previamente exigida, proceder à distribuição equitativa pelos serviços de mesma natureza. Eu dei um exemplo aqui, nessas localidades, o registro, essa distribuição de títulos para protesto. Pois bem, para além dessas atribuições que já passamos em revista por registro de imóveis, pessoas jurídicas e títulos de documentos e registro de distribuição, vou falar bem brevemente a respeito de registro civil das pessoas naturais, tal como eu tenho falado brevemente das outras atribuições, mesmo porque agora, com relação a pessoas naturais, este vai ser o tema da nossa terceira aula, em que a gente, de uma forma mais pormenorizada, tratará dos tópicos mais interessantes sobre registro civil das pessoas naturais. Com relação ao registro civil das pessoas naturais, nós temos que esse tipo de atribuição é fundamental para a definição do nome da pessoa, da sua nacionalidade, da sua ancestralidade. O cartório de registro civil das pessoas naturais, ele é fundamental e todos nós passamos por esse cartório em determinado momento de nossa história, mesmo porque no cartório de registro civil das pessoas naturais, registro de nascimento, casamento e óbito. Para além desses registros, a gente vai ver lá na frente registro de adoções, registro de emancipações, interdições, e é isso que o cartório de registro civil das pessoas naturais ele tem como atribuição. É importante que a gente diga que, para além das atribuições de registro, temos os tabelionatos. Como eu bem disse, os tabelionatos eles se subdividem em tabelionatos de notas e tabelionatos de protesto. Tabelionato de notas, o que tudo indica, é de conhecimento muito geral de todos, porque, basicamente, é lá que a gente consegue autenticar cópias, reconhecer firmas, reconhecer assinatura, seja o reconhecimento de firma por semelhança. Quando eu levo um documento já assinado, e aí vem o tabelião e diz que, olha, essa assinatura confere com o padrão de assinatura que eu tenho no tabelionato. Seja o reconhecimento de firma por semelhança ou seja por autenticidade, quando a própria pessoa que assina o documento está diante do tabelião e o tabelião, isso normalmente acontece no documento único de transferência de veículos, o tabelião vem e apõe a declaração de que ele reconhece a pessoa tal que na sua presença assina determinado documento. Para além disso, o tabelião ele lavra escrituras públicas, o tabelião ele lavra procurações públicas, atas notariais, dando conta do que aconteceu em determinado momento, determinado episódio, o tabelião vai para determinado lugar, a pedido de um interessado, e começa a declarar: vejo aqui que os funcionários dessa empresa estão destruindo o ambiente. Aí o empregador pediu para o tabelião ir lavrar uma ata notarial para já produzir prova de que houve ali uma greve grave e que, em momento subsequente, o empregador haverá de tomar as providências necessárias. Tabelionato de notas, então, ele basicamente dá um contorno, instrumentaliza a vontade das partes, dando contorno jurídico e segurança de correção jurídica desses atos. E é importante que se diga também que as cautelas, isso na nossa próxima aula a gente vai verificar, das cautelas de um tabelião de notas em termos de segurança e evitam, esses tabeliães também, muito litígio e evitam que várias questões, por exemplo, de separações, divórcios, venham a incomodar o judiciário. Um outro ponto, e aí eu já estou finalizando a respeito das atribuições de cartórios, um outro ponto, uma outra atribuição importante que a gente tem a dizer é do tabelionato de protesto. Os tabeliães de protesto, eles são basicamente aqueles responsáveis por formalizar a intimação de um devedor de determinado título ou de um documento de dívida. Por exemplo, eu tenho um cheque. Esse cheque voltou sem provisão de fundos. Eu quero que haja uma intimação do devedor para que ele pague esse título. Vou a um cartório de protesto, levo o título, eu interessado, o cartório de protesto, ele vai
manejar, ele vai intimar o devedor para que o devedor satisfaça o débito não realizado daquele documento, do título que é o cheque no meu exemplo. É importante que se diga que o cartório de protesto ele tem uma normatização toda especial. Ele tem uma lei específica, que é a Lei 9492 de 97, que traz uma maior sistematização desse tipo de profissional, desses serviços de protesto de títulos. O cartório de protesto é responsável, basicamente, por evitar que várias ações de cobrança ou ações de execução venham para o judiciário e a regra, e isso tem acontecido com predominância no Brasil, é de que 70% a 80% dos títulos levados a cartório de protesto são pagos amigavelmente, extrajudicialmente, sem precisar, então, de movimentar a máquina judicial e, obviamente, é muito mais barato, tanto para o credor quanto para o devedor, esse tipo de satisfação. O protesto de um cheque, por exemplo, ele deve ser feito o cheque deve ser levado a protesto em 30 dias, caso a satisfação do débito seja no lugar de emissão do cheque. Sendo em lugares diferentes, diz a lei de cheques, lei 7357, que o título pode ser levado em até 60 dias. A lei de cheques, então, ela informa que o protesto deve ser feito nesse prazo. Mas é importante que se diga que, por mais que o interessado, titular do cheque que foi devolvido sem fundos, por mais que esse cheque já tenha 5 anos de emissão, que já tenha prescrito o cheque, diz a Lei 9492 de 97, que o tabelião de protesto, ele verificará os aspectos formais extrínsecos do título, mas não verificará aspectos referentes à prescrição do título. Pois bem, um cheque prescrito pode ser protestado, sim. O que vai acontecer com aquele interessado que apresenta um cheque em que não haja nem mesmo ação de cobrança, já perdeu a força executiva, já perdeu até a força para cobrança, é que esse interessado que arranhou a imagem do devedor pode vir a tomar uma ação, a ser acionado numa ação de danos morais, em que o devedor vai falar, olha, eu paguei, mas a dívida estava prescrita, de alguma forma ele já sabia que não haveria condições de reaver esse valor, demorou muito, e agora vem com essa surpresinha depois de tanto tempo de inatividade. É dizer, no cartório, no tabelionato de protesto, os títulos podem ser levados e serão protestados independentemente do prazo prescricional. É importante, então, que a gente já de cara venha diferenciar. Os registradores ou oficiais de registro não se confundem com os tabeliães. E quando a gente chegar num cartório, não necessariamente o cartório vai prestar o serviço que a gente quer. Por exemplo, se eu quero registrar o nascimento de um filho, posso eu ir para um tabelionato de notas? Não, não posso. As atribuições do tabelião de notas não são as mesmas atribuições de um oficial de registro civil das pessoas naturais. Quem delega o cargo de tabelião é o Poder Judiciário ou o Executivo? Tá joia. O seu nome? Paulo Henrique, da Faculdade Unip. Tá joia. Paulo Henrique, parabéns pela pergunta. Quem delega as atribuições para o cartório? Quem delega as atribuições para o prestador do serviço, que é o tabelião ou o registrador. Esse tema é bastante palpitante. Eu devo dizer que no Brasil ainda não está definido o poder delegante. A Constituição Federal, no artigo 236, diz em seu caput: os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Que poder público é esse que delega? Eu sei que para alguém ingressar na atividade notarial e de registro, precisa se submeter a concurso público, que eu disse lá atrás. O parágrafo 3º do 236 da Constituição diz: o ingresso nas atividades notariais e de registro dar-se-á por meio de concurso público. A pessoa faz o concurso público, é aprovada, tem um rol de serventias,
E, dada a sua classificação, ela opta por uma serventia, por um cartório extrajudicial. Suponhamos o primeiro tabelionato de notas de determinada cidade. Ele passou no concurso público que foi promovido pelo Poder Judiciário. Quem é que vai delegar essa atribuição? No Distrito Federal, em São Paulo, Rio de Janeiro, leis de organização judiciária vêm dizendo que a atribuição, a competência é do presidente do tribunal. Por exemplo, em Minas Gerais, temos que a competência é do governador do estado de Minas Gerais. E aí você pergunta, quem é? Poder Judiciário ou Poder Executivo? Ainda temos que aguardar alguma legislação que venha padronizar o poder delegante dos serviços notariais e de registro. O senhor falou que o caráter ele é privado. Eu queria saber qual o regime aplicado, no caso, seria o seletista ou o estatutário? Excelente a sua pergunta. Eu disse que a regra no Brasil é de que notários e registradores, eles exerçam a atividade em caráter privado por delegação do poder público. Aí a pergunta é, caráter privado? Quer dizer então que esses notários e registradores, eles não ocupam um cargo público efetivo, eles não são titulares de um cargo público efetivo. Eles atuam em caráter privado, é dizer, com autonomia administrativa e financeira. Qual é o regime jurídico desses tabeliães e notários? Eles recebem a remuneração dos emolumentos pagos pelos interessados nos serviços notariais e de registro. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o regime de emolumentos e mais propriamente sobre como é que são escolhidos os funcionários ou os colaboradores prepostos de um tabelião ou de um registrador. Mas eu te antecipo que existe uma delegação em que o Tribunal de Justiça ou o governador do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça ou o governador, outorgam a delegação para aquele aprovado no concurso público, ele recebe, então, uma outorga de delegação, entra em efetivo exercício em determinada serventia e passa a ser remunerado diretamente por emolumentos pagos pelos interessados. E diz o artigo 28 do Estatuto de Notários e Registradores, Lei 8935/94, que o tabelião ou registrador tem direito à percepção de emolumentos integrais. Qual é o regime dos servidores, dos prepostos, dos colaboradores dos cartórios? O regime é seletista. O tabelião ou registrador, ele tem autonomia administrativa para contratar quantos colaboradores quiser, e mais, para fixar a remuneração desses colaboradores. Obviamente, respeitado o piso da categoria, havendo, então, algum sindicato. E é importante que se diga que o regime privado é esse, em que os cofres públicos não remuneram o tabelião nem o registrador. Ele recebe diretamente das partes interessadas. Meu nome é Alcione, eu sou aluna da Faculdade Forte. Professor, a minha dúvida é o seguinte: a quem compete julgar as causas trabalhistas dos titulares de serviços notariais e, em se tratando de matéria civil e criminal, quem julga? Ótima pergunta. Com relação a esse regime jurídico, quem deve julgar as ações trabalhistas? É na vara do trabalho. As ações trabalhistas em que os colaboradores, os prepostos, eles têm algum tipo de reclamação, eles devem se reportar ao juiz do trabalho, e aí eles vão comprovar o vínculo empregatício, mesmo porque eu acabei de dizer que é um vínculo regido pela CLT entre o registrador, o tabelião e os funcionários. Mas com relação ao Estado, o que existe é uma delegação do serviço a ser exercido em caráter privado pelo titular. Pois bem, em termos trabalhistas, quem resolve é a vara do trabalho. Em termos criminais e administrativos, basicamente, no crime vai ser o juiz criminal da circunscrição. Isso é importante que se diga que notários e registradores, eles são considerados funcionários públicos para os fins penais.
Artigo 327 do Código Penal. Vem dizendo o que é um funcionário público para fins penais. Então, o tabelião ou registrador comete crimes contra a administração pública, verdadeiro, pode vir a cometer, porque ele é considerado um funcionário público para os fins do artigo 327 do Código Penal. Na próxima aula, a gente vai fazer uma análise a respeito da natureza jurídica de notários e registradores. Eles são servidores públicos, são profissionais liberais, eles podem se aposentar aos 70 anos ou não, como é que funciona esse regime? Nesta primeira aula, nós intentamos mostrar, inicialmente, qual é a importância de notários e registradores. Eles são profissionais do direito dotados de fé pública que conferem segurança, eficácia, autenticidade e validade aos atos jurídicos. Intentei mostrar que há diferentes atribuições e que eu não posso confundir o tabelião com o registrador. Porque o tabelião, ou ele é tabelião de notas ou de protesto, e o registrador, ele é registrador de imóveis, civil das pessoas naturais, civil das pessoas jurídicas ou de distribuição. E com relação à sua natureza jurídica, eu bem mostrei que a predominância no Brasil é da delegação, a natureza é preferível para o poder público delegar para um particular prestar diretamente o serviço, porque, ao que tudo indica, conforme a vontade do constituinte originário, ao que tudo indica, e isso isso vem sendo provado escancaradamente nos lugares, na comparação entre as unidades da federação em que os cartórios são titularizados por particulares, como é em boa parte do Brasil, na imensa maioria, e temos, por exemplo, algumas serventias, por exemplo, no estado da Bahia, que são titularizadas por agentes públicos, servidores públicos vinculados ao Estado, que recebem dos cofres públicos. Resta saber qual é o modelo mais eficiente, mais econômico para o Estado. O modelo privatizado ou o modelo oficializado? Ao que tudo indica, e eu tenho dito isso, o modelo idealizado pelo Constituinte de 88, no artigo 236, não deixa dúvidas de que o modelo privatizado foi a opção do Constituinte originário e, na história, e a gente bem verifica, algumas unidades da federação, por exemplo, Pernambuco, há pouco tempo, privatizou um registro imobiliário. E na comparação entre o registro que era oficializado e os outros registros imobiliários privatizados, a eficiência, a velocidade na prestação de serviço e a economicidade levam a crer que o modelo privatizado é mais vantajoso do que, isso em termos econômicos para o Estado também, do que o modelo oficializado. Pois bem, em termos criminais, é importante que se diga que o artigo 320, o sentido e alcance do 327 do Código Penal, ele engloba esses agentes públicos por delegação. Notários e registradores privatizados, eles são agentes públicos em colaboração com o Estado e, por isso, por receberem essa delegação, estão assambarcados, abraçados pelo alcance do artigo 327. Em termos administrativos, da mesma forma, as normas que o Poder Judiciário, Corregedoria, é que tem o dever de fiscalização e faz as correições dos cartórios de registros e de notas. Pois bem, é importante, então, para finalizar a nossa aula de hoje, que a gente recapitule o que a gente viu e chame bastante atenção para o fato de que os serviços notariais e de registro, eles são vocacionados a prevenir conflitos. Eles retiram do Poder Judiciário, eles evitam que lides, que conflitos cheguem ao Poder Judiciário, porque eles dão segurança jurídica e dão conformação jurídica aos atos que são praticados pelos vários interessados. Essa é uma função precípua dessas atividades jurídicas de notários e registradores. Na aula de hoje, a gente também verificou que o modelo no Brasil é de
privatização, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, sendo excepcionalíssima a hipótese de exercício oficializado em cartórios de notas e ofícios de registro, cartório de notas, protesto e ofício de registro. Essa exceção está prevista no artigo 32 do ADCT da Constituição de 88. A gente verificou que em 94 veio a Lei 8935 a regulamentar esse artigo 236 da Constituição, estabelecendo normas sobre fiscalização, concurso público. Na próxima aula a gente vai verificar a respeito de como é que se faz para ingressar no cartório, o que é concurso de remoção, qual é a comparação entre um funcionário público, o servidor público, profissional liberal e o agente delegado. De qualquer forma, essa lei 8935, ela traz uma regulamentação para as atividades notariais e de registro. E essa mesma lei 8935 é a que mostra a diferença entre o nome registrador, oficial de registro, e tabelião ou notário. No mais, acabamos aqui dizendo já também, de uma forma antecipada, que no Brasil nós ainda não temos uma definição concreta de quem é o poder delegante dessas atribuições. É certo que há bem pouco tempo, no Brasil, ainda esse ano, há poucos meses, no Brasil a gente teve o PLC 007, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado Federal, e que dizia que o poder delegante seria o poder executivo. Só que o presidente da República houve por bem vetar esse projeto de lei, e aí temos ainda essa dificuldade de responder. É certo que, no Brasil, a regra é de que o Poder Judiciário é que delega as atribuições. Essa é a regra, mas em algumas unidades da Federação, como, por exemplo, Minas Gerais, temos o governador como essa autoridade que delega. Pois bem, caros telespectadores, caros alunos, eu agradeço enormemente aqui a audiência. Na nossa próxima aula, trataremos ainda do regime jurídico de notários e registradores no Brasil. Muito obrigado.